Olá, eu sou o CD e eu tô aqui hoje para falar sobre animais no cinema. O cinema tem uma grande margem de exploração animal por diversas formas. Desde 1939 isso já é uma questão no cinema, os maus tratos animais dos sets. O Jesse James tinha uma cena onde literalmente jogaram um cavalo de um penhasco. Causou uma repercussão grande e por causa disso a American Humane Association começou a ter a função de fiscalizar o uso de animais em set de filmagem e tal, para ver se não estava havendo maus tratos nos sets. Mas obviamente o uso vem desde antes. Existem vários casos onde houve mortes de animais. Alguns poucos onde as mortes de animais foram intencionais, mas por exemplo esse caso de Jesse James teve morte intencional de animais em set. Ou tem um caso famoso de um filme chamado Holocausto Canibal, de 1980, onde em cena matava-se vários animais. São 6 espécies diferentes de animais que são mortos em cena. E tem alguns outros casos durante a história do cinema. E óbvio que esses são os casos que chocam mais, que chamam mais atenção. Mas não são só esses os casos em que acontecem coisas que a gente poderia dizer que são absurdas. Como, por exemplo, tem vários casos em que animais morrem acidentalmente em set de filmagem. Como, por exemplo, o Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Foi relatado o caso de vários cavalos morrendo durante as filmagens. Teve Piratas do Caribe, que a equipe de efeitos especiais explodiu uma bomba no mar e durante vários dias foram surgindo peixes e outros animais marinhos mortos na costa por causa dessa explosão. Então tem esses outros casos que às vezes chamam a atenção em que animais morrem sem querer em set de filmagem, mas é engraçado, obviamente engraçado de uma forma irônica, não é engraçado de fato, que esses casos acontecem só com animais que o ser humano não tem lá tanta consideração. Tipo, eu, pelo menos, nunca ouvi de um caso de um cachorro que morreu num set de filmagem, né? Mesmo que animais não morram, eles estão sendo colocados em condições bem difíceis. Por exemplo, vários casos de filmes em que tem macacos, que o Speed Racer, por exemplo, o macaco chegou a morder um ator e aí ele bateram no macaco. Ou um caso de filme chamado Resgate Abate Zero, que um cachorro entrou numa briga com outros e o treinador viu como a única forma de apartar a briga dar vários socos no cachorro. Então tem vários casos nesse nível, onde eles sofrem maus tratos que não resultam em mortes, mas são maus tratos claros também. Porém, novamente, não é só aí o problema, porque muitos dos maus tratos animais podem ser feitos fora do set, inclusive sem nem que os produtores tenham culpa, porque o próprio processo de adestramento dos animais, muitas vezes ele é uma coisa cruel, uma coisa psicologicamente e fisicamente torturante, e às vezes também a forma, o lugar como o animal fica durante as filmagens quando não está filmando, o lugar em que ele está descansando, né? Às vezes pode ser impróprio, com alimentação imprópria. E além disso, tem o simples fato de que um set de filmagem muitas vezes é um lugar muito quente, não é exatamente um lugar muito confortável de se estar, assim, é um lugar longe, tipo, pensando para uma pessoa mesmo, é um lugar longe de onde ela mora. Imagina para um animal passar por isso, estar ou num set quente, ou num lugar longe com dezenas de pessoas. Se você tem cachorro ou gato, você sabe, por exemplo, como é que os animais eles se comportam diferente de estar só com as pessoas com quem eles confiam, com dezenas de pessoas que eles nunca viram na vida, né? Então é um ambiente muito estranho pro animal, né? E ter que fazer uma ação repetidamente, várias vezes, uma ação que ele não era natural para ele fazer, não era da vontade dele fazer. O que eu quero dizer é que o simples fato do animal estar no set, mesmo que ele não esteja havendo um maltrato de fato, já é de uma certa forma um maltrato, né? Tipo, já não é um ambiente tão propício para o animal. É uma coisa que os produtores, que o ser humano está obrigando o animal a fazer,
sem nenhum benefício de fato para o animal, é um uso totalmente supérfluo do animal, é uma exploração totalmente supérflua. Também não quero usar a palavra supérfluo porque parece que a alimentação não é supérflua. Enfim, é um uso que é um benefício exclusivamente de um artista, ou de um grupo de artistas, ou de um grupo de empresários. Então a questão é que qualquer presença de um animal num set é totalmente questionável nesse sentido, se isso já não é um maltrato em si. E se você não concorda com isso, que a presença do animal em si já seja um maltrato, a questão é que não tem como ter certeza se aquela presença não está atribuída a um maltrato direto também. Aquele celular que tem nos finais de alguns filmes, nenhum animal foi maltratado na utilização para filmagem desse filme. American Humane Association, ela quem dá esse selo. Então, em teoria, ela vai lá, fiscaliza o set para ver se o animal não está sendo maltratado e fala, tá bom, se o animal não foi maltratado, você tem direito a esse selo. Esse selo não é uma obrigação em nenhum filme é obrigado a ter. É uma coisa, inclusive, que os próprios produtores organizaram puramente para passar credibilidade para o público. Então, tipo, não é uma coisa, não precisa ser uma fiscalização, não é uma fiscalização legal. Tipo, eles não têm nenhum poder sobre os filmes, mesmo que eles falem, não, aqui está havendo maltrato, vocês não podem fazer nada com o filme. Existem reportagens feitas que mostram que o trabalho da American Humane Association não é lá essas coisas, seja por falta de pessoas para fiscalizar, seja por falta de tempo, seja porque alguns filmes não avisam, seja às vezes por falta de querer fiscalizar de fato também. Por exemplo, que tem alguns casos vieram à tona onde ela claramente foi conivente com maus tratos animais. Por exemplo, no filme As Aventuras de Pi, em que uma representante relatou casos de maus tratos com o tigre e a chefe dela respondeu no e-mail, não deixa isso vazar, não comente com ninguém e continua aí, sabe? Então, não tem como você saber se num filme, quando você vai assistir, se houve esses maus tratos de fato. A única maneira de saber se foi maltratado ou não o animal é não tendo animal. Aí, e mesmo assim, né, porque tem vários filmes, por exemplo, dependendo da locação, às vezes eles são obrigados a usar cavalo como meio de transporte. Então, tipo, não é porque não tem um animal na frente da câmera que não vai ter um animal atrás da câmera sendo maltratado de uma outra forma, né? Aí você pode me perguntar, então você é a favor de não ter nenhum animal em set? E aí como é que vão fazer? Bem, existem diversas formas de fazer. Primeiro, para começar, porque o cinema, diferente, por exemplo, quando você vai escrever um livro, qualquer frase que você escreva tem exatamente a mesma dificuldade técnica. Em algumas artes é parecido, sei lá, em cinema não. Dependendo do que você quiser fazer, da história que você quiser contar e de como você quiser contar essa história, a dificuldade técnica é extremamente diferente, é extremamente maior. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um filme independente e falar, eu quero explodir 50 carros. Você não vai fazer, você vai arranjar uma solução criativa para fazer isso, ou você não vai fazer. O cinema, você está sujeito às suas limitações técnicas. E se você tem essas limitações técnicas e quiser fazer do meu jeito, é encontrar soluções criativas para essas limitações técnicas. Por exemplo, o próprio Baby, Porquinho Atrapalhado, que é um filme que tem uma mensagem animalista que é bem foda, na minha opinião, e que usa muitos animais animatrônicos, ou seja, em grande parte não foi usado animais. O próprio George Miller, que é roteirista e produtor, ele mesmo disse que ele ficou 10 anos esperando para fazer o filme, porque ele achava que ele não tinha tecnologia suficiente ainda para fazer o filme. Então ele esperou ele ter tecnologia, e óbvio, ele poderia ter esperado mais 10 anos e ter feito só com animais animatrônicos, mas enfim. No caso não tem nada a ver com animal, mas o Christopher Nolan, para fazer a origem, ele também já falou que ele já tinha pensado no roteiro fazia muito tempo, só que ele achava que não tinha condições técnicas de fazer esse filme ainda. Então, você está sujeito a essas limitações. No caso de representação animal, você pode usar a imagem de arquivo, dependendo, você pode fazer o seu filme com uma animação, somente se o animal tiver uma importância vital no filme e for ser bastante usado. Você pode usar tecnologias como bonecos animatrônicos, pessoas vestidas, tipo Jurassic Park. Só 20% das vezes que aparece um dinossauro, ele é feito em computador, que é uma outra opção, a solução em teoria mais usável, mas da mesma forma uma das soluções mais caras. Na maior parte das vezes em que tem um dinossauro aparecendo em cena, ou é um boneco,
ou uma pessoa vestida de dinossauro, por mais absurdo que pareça. O Planeta dos Macacos, que eram pessoas vestidas e maquiadas como macacos. E fazia muito sentido para aquele filme. É uma forma completamente diferente do que os atuais Planetas dos Macacos fizeram, que é motion capture, que é uma tecnologia que obviamente não existia naquela época e que funciona também para esse filme e funcionou para o outro da outra tecnologia, entendeu? São formas diferentes de fazer. Ou ainda, por exemplo, a novela Meu Pedacinho de Chão, que usou bonecos lúdicos mesmo, tipo bonecos que não tinham a menor intenção de enganar que eram bonecos, para representar os animais. O filme Noé, do Darren Aronofsky, tem vários animais, obviamente, né? Todos os animais são feitos em computador. Inclusive, nesse caso, diferentemente de vários outros casos, o próprio diretor falou que ele fez isso porque ele é contra. O que é diferente, por exemplo, do Planos dos Macacos, que é um filme que, inclusive, ganhou prêmios das associações de animais, por não ter usado nenhum símio em set, todos eram feitos em computador, mas ao mesmo tempo ele usou cavalos. Então, tipo, pra quê? Sabe? Ainda no segundo você ainda pode questionar que os cavalos são essenciais pro filme, mas no primeiro não tinha a menor necessidade, enfim. Não vou dizer que é perdoável no segundo também, mas... Por exemplo, Baby, como eu falei, tem uma mensagem muito forte, muito legal, e foi um boom de vegetarianismo. E ele, na maior parte das vezes que aparece um animal, não é um animal de fato, é um boneco, e você praticamente não percebe que é um boneco. Mas ao mesmo tempo ele usou dezenas e dezenas e dezenas de animais em algumas cenas em que ele julgava não conseguir fazer com bonecos, né? E aí na continuação dele, ele usou vários cachorros. E os cachorros foram todos pegos de abrigos, foram todos adotados depois. Assim como também o Deus Branco, um filme húngaro, que tem uma mensagem interessante também de não exploração animal, e usa dezenas e dezenas e dezenas de cachorros. E ele, inclusive, o filme fala no começo, todos os cachorros que são vistos aqui foram pegos de um abrigo para cães e todos foram adotados após as filmagens. E ótimo, que sensacional que essas centenas de cachorros nos dois filmes conseguiram adoção, mas eles só conseguiram adoção sendo usados nos filmes, tipo, se não fosse o filme eles não poderiam ter sido adotados. Eu até acredito que o filme tenha desempenhado um papel essencial para que eles fossem adotados, mas é absurdo, tipo, não sei se hipócrita seria a palavra, mas assim, você vê algumas cenas, eu pelo menos assistindo, eu pensava, mano, eu consigo imaginar a tortura psicológica que é pro cachorro tá fazendo essa cena, simular sensações de medo, de raiva. Obviamente não é uma coisa natural e agradável pro cachorro, senão ele faria com mais frequência, fingir que tá bravo, fingir que tá com medo, né? Ou em último caso, você arranja uma maneira de tirar o animal do filme. Tipo, quantos e quantos filmes você não vê um animal que é completamente desnecessário para aquela história? O fato de você querer fazer um filme não pode se sobrepor à ética. E se você acredita, como é o que qualquer tipo de uso de animal em set é um tipo de maltrato, então não deve ser usado de nenhuma forma. Enfim, é isso. Espero que tenha entendido a minha mensagem, tenha entendido a questão. Valeu, falou, tchau, tchau.